E aí, gente, bem-vindos ao novo vídeo no canal. Vamos hoje aprender da primeira favela. Que interessante, cara, hein? Claro que quando tem algo, tinha que ter primeiro de cada coisa. Então, não sei que ano será que essa primeira favela começou, mas acho que vamos aprender tudo isso. Estamos aqui no canal do Buenas Ideias. Buenas? Isso é espanhol, né? Interessante, vamos se inscrever para eles. E se você é novo aqui, também inscreva-se. As coisas têm nome e a gente tem que dar o nome correto das coisas, tipo dar nome aos bois. Então o nome é favela. 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 Repita comigo. Favela. Favela. Vela. Então, favela vem da vela, da palavra vela, tipo vela. Nossa, que interessante, né? Para a nossa primeira favela. Primeira favela. Todo mundo sabe o que é favela. Sabe ou não sabe? Claro que sabe, cara. Favela é uma árvore, cara. É uma árvore de 3 a 5 metros de altura da família das euforbiáceas, a mesma família da seringueira. É uma árvore que tem favos. Entendi, foi nada mais interessante. Favos verruginosos, que tem umas verrugas. E nessas verrugas, elas são profusamente espinhosas. E esse espinho é um espinho cáustico, que quando pega na tua pele, tem uma espécie de látex que dá uma ardência horrorosa. Nossa. Mas pior é se o espinho entra na tua pele, porque é aqueles espinhos andarilhos, caminhantes, vai caminhando. E tem neguinho que diz que chega até o coração. Nossa. E é assim que a gente chega ao coração da questão, cara. Como é que surgiram as favelas? Por que hoje favela quer dizer comunidade? Então, acho que vi um vídeo onde explicou um pouco, mas não lembro. Mas como essa fruta e essa árvore chega para o nome favela e por que as favelas levaram esse nome? Quer dizer, os barracos. Interessante, nos todo. Comunidade quer dizer barracos nos morros. Problema social. É simples, cara. Porque tudo começou no morro da favela. Ok. Onde é que era o morro da favela, ô mané? Tu não viu o episódio de Canudos na semana passada? Vê lá, vai lá, clica lá, Canudos. Só que é o seguinte, eu não falei do Morro da Favela. Falei, mas muito rapidamente, do Morro da Favela. O Morro da Favela ficava no interior da Bahia, no Arraial de Canudos. Foi em cima desse morro que o Exército Brasileiro botou um canhão chamado a Matadeira e mirou exatamente na igreja de Canudos, no ataque final que acabou arrasando aquele arraial evangélico liderado pelo Antônio Conselheiro. Esse morro estava coberto de uma árvore chamada favela. Os soldados brasileiros que foram convocados, alguns deles meio que à força, para combater os miseráveis de Canudos em 1897, voltaram para o Rio de Janeiro. E um dos motivos pelos quais eles tinham se alistado, ou meio que sido levados, conduzidos para participar desse massacre, é que eles haviam recebido a promessa de que teriam uma casa própria quando retornassem desse confronto. Eles foram lá, mataram 25 mil sertanejos, sujaram as suas mãos com sangue, retornaram para o porto do Rio de Janeiro e foram esperar a sua casa própria. E vão para a frente do Ministério do Exército, no mesmo lugar onde hoje ainda existe uma grande instalação do Exército, no fim da Avenida Presidente Vargas, à sombra do morro que então se chamava Morro da Providência. Pois nenhuma providência era tomada pelo Exército e os caras acabam subindo esse morro. Não sei se tem legendas em inglês, talvez seria melhor. Tem. Talvez seria mais fácil para eu entender, né? Então vamos colocar em inglês, mas vocês falam em português, então pode ouvir, né? Pois nenhuma providência era tomada pelo Exército e os caras acabam subindo esse morro. E algumas fontes dizem até que as grandes caixas de madeira nas quais os canhões Krupp, comprados da empresa bélica alemã Krupp, que ainda existe, estavam ali. E com aquelas caixas, talvez seja lenda, mas pelo menos faz sentido. Com aquelas caixas, eles subiram e construíram os seus barracos no morro que até então se chamava Morro da Providência. Ok. Mas que tem isso que ver com favela? A questão
é que já havia barracos. Isso se deu em 1897, virada para 1898. Na verdade, já era 1898. A questão é que esse morro... Muito o tempo Morro da atrás, Providência, mais era um de morro 100 que, anos, aliás, né? tem milhões de anos, né? 120 é um morro anos, de mais ou granito menos. que existe, portanto, há 123. provavelmente 800 milhões de anos. Portanto, ele já estava aqui quando a cidade do Rio de Janeiro foi fundada, em 1565. E a cidade nasceu ali na zona portuária, foi se expandindo, chamou Cidade Nova. Hoje ainda chama Cidade Nova, mas foi batizada de Cidade Nova no tempo do Dom João VI, porque ficava ali Cidade perto Nova da que Quinta não da tá Boa nova Vista, já. que era o palácio onde o Dom João morou, onde Dom Pedro I morou, onde Dom Pedro II morou, etc e tal. E esse morro se chamava Morro do Paulo Caieiro. Já se chamava assim desde 1600 e tanto. Depois passou a chamar Morro da Formiga. Depois passou a chamar Morro do Livramento. Ele ainda conserva esse nome em alguma parte dele, porque na verdade é tipo uma espécie de cordilheira, né? Tem vários nomes. Morro do Valongo. Começa lá no Morro da Conceição, vai pelo Morro do Valongo, chega no Morro do Livramento e chega no morro que então passou a se chamar do Morro da Providência. Providência no sentido de o Todo-Poderoso, a Providência, Deus. Mas ainda tem um jogo verbal, porque alguns dizem que passou a chamar Morro da Providência porque o exército não tomava nenhuma providência para dar as tais casas que tinha prometido para os combatentes de Canudos. Não é verdade, mas pelo menos o jogo verbal faz sentido. O outro jogo verbal que também faz sentido é que os combatentes de Canudos, e especialmente as chamadas vivandeiras, eram as mulheres que acompanharam essas tropas para Canudos. Algumas delas, inclusive, eram mulheres dos caras, ou amantes, ou amancebadas, outras não eram nada, eram vendedoras de comida. Eram as mulheres que forneciam, que esquentavam, que cozinhavam os mantimentos, a comida para o exército quando o exército estava lá em Canudos. Essas vivandeiras não apenas vieram junto de volta para o Rio de Janeiro, de onde provavelmente tinham saído, como subiram o morro. E não apenas subiram o morro, como se diz que elas tinham conseguido o crucifixo que pertencia à própria igreja do Antônio Conselheiro, lá em Canudos. E ergueram um oratório, ergueram um campanário lá no topo do Morro da Providência, que ainda existe. Ainda existe. Eu vou visitar quando eu vou para o Brasil. Não é mole. Eu cheguei lá uma vez, mas é difícil chegar lá. E esse... É difícil? Ah, tá. Mas vou fazer, gente, vou fazer vídeo aqui chegando lá. Crucifixo estaria lá. Inclusive foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional na década de 1970 esse campanário. Bom, o fato é que já existiam pelo menos 100 barracos no Morro da Providência antes de que os combatentes de Canudos o ocupassem e o rebatizassem como o nome de Morro da Favela. Esses barracos eram de pessoas que tinham sido expulsas daquela que se chama a primeira cortiço brasileiro. Porque não chamava favela, chamava cortiço. E era até aquele livro antes. maravilhoso que você foi obrigado a ler no vestibular, do Aloysio Azevedo, o Cortiço. Daí como tu foi obrigado, tu achou que o livro é chato, mas o livro não é chato, o livro é maravilhoso. Se fosse tu ia lá ler de novo o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Ele conta a história de um cortiço chamado Cabeça de Porco. Tá, esse cara é muito inteligente, né? Ele sabe muito. Que bom quem escrever para o canal dele. Da aclamação, a Central do Brasil e esse lugar que foi o Ministério do Exército. Pois esse cortiço, dizem que pertencia ao Conde de, né? O genro do Dom Pedro II, marido da Princesa Isabel. O fato é que esse cortiço acabou sendo arrasado pelo prefeito Barata Ribeiro em 1893. Ele mandou desocupar o cortiço porque o engenheiro Carlos Sampaio ia fazer um túnel ali naquela região, iam reurbanizar, não sei o que, não sei o que. Inclusive o Ângelo Agostini, que foi um jornalista e, acima de tudo, um ilustrador maravilhoso, que tinha um jornal satírico, escreveu: quem diria que uma barata seria capaz de devorar um porco? E devorou, porque em janeiro de 1893 eles atacaram, a polícia atacou esse cortiço e devastou o cortiço, expulsando dali 4.000 pessoas. E por que chamava Cabeça de Porco? Que daí virou um nome, quase um sinônimo de cortiço, Cabeça de Porco. Mas o original era sinônimo. Esse, porque os ricos botavam um leão na entrada de suas chácaras. Daí que vem a expressão leão de chácara. Que programa maravilhoso esse, você está sempre aprendendo. Inclusive eu tinha que ter uma vinheta aqui, Morrendo e Aprendendo, com Eduardo
Bueno. Leão de chácara, vem daí. Porque os caras faziam um Ah, corte. cara, nome dele é Bueno. Ah, Eduardo Bueno, por isso que nome do canal é Buenas Ideias. Ah, entendi, cara. Com um leão. E aí o Tá, ele é Povanel espanhol, botou uma cabeça de porco, uma escultura de argila lá com Tamo uma aprendendo cabeça de muito, porco cara. lá, chamava cabeça de porco. Foi devastado o lugar, foi derrubado o lugar. E aí alguns dos refugiados subiram o Morro da Providência, ou o Morro da Formiga, ou o Morro do Livramento, fazendo ali esses casebres. Em 1898, esses casebres aumentaram grandemente em número e os combatentes de Canudos disseram, olha, parece o Morro da Favela. E virou Morro da Favela, meu chapa. E a favela só fez crescer, especialmente porque quando teve o Bota Abaixo, que falaremos aqui nesse programa, num episódio posterior, o Bota Abaixo, para dar origem à Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Esse cara é muito boa com palavras. Acho que vou assistir muito dele para poder aprender mais vocabulário português. Olá, tô falando com meus mãos, ele já me tá inspirando, né? O prefeito Pereira Passo mandou derrubar um monte de cortiço que ficavam na zona central do Rio de Janeiro, em torno da Igreja da Candelária, especialmente. Mais de 500 imóveis foram derrubados e essas pessoas, sem terem onde morar, expulsas pelo governo federal. Nossa, governo pelo gosta de governo expulsar estadual, pessoas, pelo né? governo municipal do Rio de Janeiro. Pessoas que vão fazer, tem na casa deles, tem aí, tá bom, vou sair só. Foram Tipo, se instalar onde? No Morro da Providência, no Morro da Favela, dando origem à favela. É, mas eu sou favela. ok. Tá vendo Morro Favela? Era um morro específico com esse nome, mas aí adaptaram o nome favela para todos os tipos, esse tipo de cortiços, né? E hoje o Brasil diz assim, nós estamos com um problema com as favelas, olha quantas favelas, o morro vai descer para o asfalto. Aliás, eu falei que o morro ia descer para o asfalto Então, aqui. favela sempre tem que ver com morro? Sempre tem favela no morro? Ou pode ter um favela plano? Sei lá. No episódio da revolta da vacina e um monte de gente, porque tem essa gente que fica comentando, eu não quero comentário no YouTube, não me interessa a tua opinião. Aí me acalmando, tomando meu remedinho. Era interessante porque eu vivia na Chile, era missionário, mas as casas em cima do morro eram como, tinham vistas muito legal, muito bonito, mas era mais barato, porque é difícil chegar aí. Mas aqui nos Estados Unidos, se você tem casa dentro do morro, como acima do morro, é muito mais caro porque tem vista, e acho que todos aqui dirigem, né, porque não temos transportação pública muito boa. Então acho que é muito fácil chegar. Não sei se será mesmo no Brasil, se é mais barato no morro, se é mais caro. É isso, cara, é uma metáfora. O morro descer para o asfalto é uma metáfora. Né? Não pensa que eu estou a favor do asfalto, a favor do morro, que inclusive eu estou contra tudo e contra todos. Menos contra você, que vai dar um like. Tô contra tudo, contra todos. De me interromper bruscamente, eu estava falando sobre o que mesmo? Eu estava falando sobre o Morro da Favela, a favela original, que começou a virar um problema que... Ele só está falando de memória ou ele tem, tipo, escrito o que ele vai falar? Porque se ele está falando só de memória, é muito impressionante isso. Acho que ele é bem educado, olha todos esses livros aí. Evidentemente, pelo próprio Brasil. Isso me dá muita inspiração, como ler mais, aprender mais sobre história, sobre geografia. Você sabe como os estadunidenses sabem de geografia? Não sabemos nada. O próprio governo brasileiro. Não sabemos nada. A favela foi desenvolvendo e a favela acabou virando arte, meu irmão, virando arte. Porque em 1935, o grande cineasta Humberto Mauro, cara, fez um filme chamado Favela dos Meus Amores, filmado ali. Depois teve Orfeu do Carnaval, que também é um filme, era uma peça de teatro, escrita pelo Vinícius de Moraes, que depois virou filme do Marcel Camus. Depois teve o filme 5 vezes Se é de memória, esse cara é um gênio, porque ele tá lembrando nomes, anos. Acho que ele tem que escrever, ou talvez ele estudou muito antes de fazer, mas é que quase parece que ele não tá lendo algo escrito, como o jeito de que ele fala, como é muito natural, parece que ele tá
falando de memória mesmo. Também espetacular. E na favela, no Morro da Providência, o samba teve grandes momentos, Na grandes favela? sambistas, grandes malandros cariocas. Muito da cultura popular brasileira surgiu no Morro da Favela, no Morro da Providência. Que legal. O morro continua lá, o Rio de Janeiro Que continua legal, lindo. como muitas pessoas falam dos problemas de favela e como, sei lá, das favelas, mas é legal ver alguém falar da arte que chegaram à cultura. Obviamente, acho que tem problemas, que tem dificuldades, né, morando na favela, mas é legal ver a história de onde surgiram, como a cultura, a história que tem dentro, é muito interessante, tipo. E continua problemático e o Brasil continua tendo problemas para conviver com as comunidades que hoje dizem que a gente não pode mais chamar de favela, tem que chamar de comunidade. Então tudo bem, eu vou chamar de comunidade porque você já sabe que favela é uma árvore espinhenta que quando entra na tua circulação, então é o seguinte, cara, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Vocês vão ter mais 500 anos iguaizinhos aos 500 que passaram, a não ser que você seja salvo pelo canal Buenas Ideias, pelo programa Não Vai Cair no Enem. Muito obrigado. Muito legal. Até logo. Gostei, cara. Gostei muito do vídeo, gente. Você aprendeu algo? Se você aprendeu algo, inscreva-se agora, curte, comenta tudo. Eu só amo vocês. Tchau.